Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 30 sob o título O Império Bizantino, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 193. Vamos nessa então? Professor Rubens, a que corresponde o Império Bizantino? Na verdade, pessoal, o Império Bizantino, que perdurou por 1000 anos durante toda a Idade Média, nada mais é do que um antigo Império Romano do Oriente. Vamos só recapitular um pouco, voltar um pouco no tempo, no passado? No Império Romano, já em sua fase final, na crise do Império, houve um imperador chamado Teodósio, aquele mesmo que oficializou o cristianismo em Roma. O Teodósio, pouco antes de morrer, dividiu o Império Romano em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, antiga Bizâncio. Quando houve a invasão bárbara ao Império Romano, em 476, os povos bárbaros conquistaram e destruíram o Império Romano do Ocidente, que tinha capital em Roma. Já o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, antiga cidade de Bizâncio, continuou a existir e tornou-se Império Bizantino. Então, o Império Bizantino nada mais é do que o antigo Império Romano do Oriente. Por que o termo Império Bizantino, professor Rubens? Faz alusão à capital. Constantinopla, que recebeu esse nome em homenagem ao imperador Constantino, na verdade, anteriormente chamava-se Bizâncio. Daí a denominação Império Bizantino. O Império Bizantino não foi invadido pelos povos bárbaros e continuou a existir de 476 a 1453, quando foi finalmente invadido e conquistado pelos povos turcos otomanos. Aí sim, a queda de Constantinopla, capital do Império Bizantino, em 1453, ocasionou o fim do Império Bizantino. É o marco que finaliza a Idade Média e inicia a Idade Moderna. Então, o Império Bizantino, que perdurou durante toda a Idade Média, era o antigo Império Romano do Oriente. O Império Bizantino, que reunia vários povos no norte da África, no Oriente Médio, e por reunir vários povos, tinha também uma diversidade de culturas e línguas. Agora, é claro, a língua oficial do Império Bizantino era o grego, embora em cada província do Oriente se falasse um idioma diferente. A capital, Constantinopla, era uma cidade de localização privilegiada, porque ficava justamente na faixa de transição entre a Europa e a Ásia. Inclusive, Constantinopla existe até hoje, com o nome de Istambul, uma das principais cidades europeias que fica na Turquia. Istambul, só a título de conhecimento geográfico, atualmente é uma das poucas, se não a única cidade do mundo que pertence a dois continentes. Parte de Istambul está na Europa e parte de Istambul está na Ásia. Istambul é uma cidade que faz parte de dois continentes, é a antiga cidade de Constantinopla. Para vocês verem a importância da localização privilegiada dessa cidade. Era o principal elo de ligação entre o continente europeu e o Oriente, o continente asiático, portanto. Os imperadores bizantinos, geralmente, eles nomeavam patriarcas. Esse patriarca era seu braço direito. Era aquele que auxiliava em tudo, era um grande conselheiro. E por falarmos em imperadores, claro, o principal imperador bizantino, em 1000 anos de história desse império, foi sem sombra de dúvidas o imperador Justiniano. Justiniano, que quando assumiu o poder, em 525, foi bastante contestado a princípio. E teve inclusive que reprimir uma revolta contra seu governo, a revolta de Nica. Após reprimir essa revolta, Justiniano refez a Catedral de Santa Sofia, que era o grande símbolo do império do cristianismo e que foi parcialmente destruída por populares durante essa revolta contra o imperador. E ao sufocar a revolta de Nica e reconstruir a Catedral de Santa Sofia, Justiniano também responsabilizou-se pelo césaropapismo. Ele implantou um regime político onde ele era o líder político e religioso do império. Daí a denominação césaropapismo. César, chefe político. Papismo vem de papa, chefe religioso. Então Justiniano, ele criou um sistema político onde ele coordenava tanto a política, a administração do Império Bizantino, como os ritos religiosos. A religião bizantina, que era cristã, era coordenada pelo imperador Justiniano. Então ele assumiu os dois papéis, líder político e líder religioso. César ou papismo. César, líder político. Papismo, líder religioso.
Bom lembrar também que no Império Bizantino, pessoal, houveram duas heresias que contrariaram a Igreja Católica. Professor Rubens, o que eram heresias? Heresias eram crimes praticados contra a fé católica, ou seja, era qualquer pensamento ou atitude que fosse feita que fosse contraditória aos dogmas da igreja, ao que a igreja pregasse. E no Império Bizantino, as autoridades religiosas criaram duas doutrinas que iam de encontro à Igreja Católica. A primeira delas foi o movimento dos iconoclastas, a iconoclastia. Ícone, imagem, clastia, destruição. Eu explico. As autoridades religiosas bizantinas começaram a pregar entre a população que não se deveria cultuar imagens. Essas imagens de santos deveriam ser destruídas. Só que vocês sabem que a Igreja Católica sempre defendeu o culto às imagens. E aí começou a primeira confusão, pelo movimento iconoclasta. A segunda confusão foi por uma outra heresia, também levantada pelas autoridades religiosas bizantinas. A heresia do monofisismo. Mono, uma, fisismo, forma. As autoridades bizantinas defendiam que Cristo tinha apenas uma forma, a divina. Negavam a questão da humanidade de Cristo. Para as autoridades religiosas bizantinas, Cristo tinha apenas o lado divino, ele nunca teve o lado humano. Já a Igreja Católica sempre defendeu que Cristo tinha os dois lados, o lado divino e o lado humano. Então perceba que aí houveram duas heresias. A primeira, o movimento iconoclasta, que pregava a destruição das imagens, e o segundo, o monofisismo, que dizia que Cristo era apenas Deus e não tinha o lado humano. Essas duas heresias foram combatidas pela Igreja Católica e terminou gerando o cisma do Oriente. Cisma é separação. Em 1054, no Império Bizantino, a Igreja Cristã sofreu sua primeira ruptura. Separou-se em duas religiões. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, chefiada pelo Papa, e a Igreja Ortodoxa Grega, com sede em Constantinopla. E o povo de Constantinopla passou a nomear um patriarca. Então, essas duas igrejas existem até hoje. Elas surgiram em 1054 a partir desse episódio, das duas heresias, a iconoclastia e o monofisismo, num episódio conhecido como Cisma do Oriente. Hoje nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana e nós temos a Igreja Ortodoxa Grega. Essa divisão aconteceu há quase 1000 anos, foi chamada de Cisma do Oriente e aconteceu no Império Bizantino. Por fim, o Império Bizantino caiu em 1453, quando os povos turcos otomanos invadiram e conquistaram a região, chamando a partir de então de Turquia, que é o nome que a área recebe até hoje. Forte abraço e até a próxima.